Começa agora o programa Sensibilidade. Apresentação: José Damião. Olá, amigo ouvinte da Rede Boa Nova de Rádio, telespectador da TV Mundo Maior. Estamos começando mais um programa Sensibilidade. No programa de hoje, Sensibilidade, a gente trouxe a Monique Papa. Monique Papa, que é uma das comunicadoras da Rádio Boa Nova, ela que apresenta aos sábados, faz parte da equipe do Pronto Atendimento de sábado. Já teve coluna também no Manhã Boa Nova. E a Monique veio aqui hoje para conversar com você, amigo ouvinte, telespectador aqui no programa Sensibilidade, você que nos acompanha no YouTube Natina Benítez, sobre a sua luta de cura. Ela está enfrentando os desafios de saúde e que está trabalhando em busca de uma grande cura. E é ela que vai conversar com a gente hoje no programa Sensibilidade. Queridos ouvintes, muita alegria estar aqui no Sensibilidade hoje. Então, para contar um pouquinho da minha história, né, um pouco dos desafios que é descobrir o câncer e como a gente lida, né, com toda essa nova descoberta através do nosso entendimento da espiritualidade, né, do espiritismo. E da minha vez me fazer esse convite, fiquei muito feliz, né, com o convite. Mas para contar um pouco dessa minha trajetória. Então, eu descobri o câncer vai fazer coisa de 6 meses aproximadamente. Tudo começou com os trombos, né? Então eu comecei a ter a falta da circulação das pernas, no pé, nas pernas, e aí aos pouquinhos foi me paralisando, né? Paralisando a minha rotina, paralisando a minha vida, e até então a gente não sabia o que era. Então foi uma jornada aí de quase 80 dias para fazer o diagnóstico, de várias internações. Eu passei por quase 5 internações, e a cada internação eu voltava para casa com aquela expectativa de não acontecer de novo, né? E aí de repente vinha de novo mais um trombo e mais uma paralisia das pernas para voltar para o hospital. Até que saiu o diagnóstico numa véspera de Natal. Eu recebi o diagnóstico do câncer. E no momento que eu recebi esse diagnóstico, eu tive a felicidade de ter uma médica muito delicada nesse momento, né, de contar e dar o diagnóstico do câncer. E a primeira coisa que ela me perguntou antes de contar o que tinha acontecido era se eu tinha fé. E aí, eu já que conheço o espiritismo, né, venho há muitos anos aí estudando a doutrina, me dedicando a esse estudo. Naquele momento eu parei, pensei, né, e falei, tenho muita fé. Então ela olhou para mim e disse assim, olha, você está com câncer, mas se você tem fé, né, e o menino Jesus está aqui, né, junto com a gente nesse momento desse diagnóstico, você vai ter condições de tratar e vai se curar. E foi nisso que eu me amarrei, desde o início, né? Então, esse diagnóstico do câncer do pulmão, tem um câncer de pulmão que vai dando trombos, né, nas pernas. E durante toda essa trajetória eu falei, eu vou me curar. Eu tenho a certeza, né, como Jesus dizia, muitas vezes a nossa fé é do tamanho de um grão de mostarda, né? Mas a minha fé ali, naquele momento, não podia vacilar. Ela precisava ser fortalecida e eu precisava encarar aquilo de uma forma diferente, dado todo o conhecimento que eu já tinha do espiritismo, né? Isso nos fortalece e me deu ânimo para seguir em frente e conseguir fazer todo o tratamento. E eu comecei o tratamento, vou fazer 3 meses. Estou super bem, graças a Deus, a medicação vem fazendo efeito. Eu acho que é isso, então isso nos fortalece, né? A gente saber da continuidade da existência, que muitas vezes o que nos coloca, muitas vezes essa doença é colocada pra gente por uma questão da vida atual, né, de rotina, muitas vezes uma rotina muito acelerada, muitas questões que a gente vai guardando, né, no nosso interior, mas tem situações também de vidas passadas, e muitas vezes a gente olha para a doença e não consegue compreender por que a gente está passando por aquilo. E aí, nesse caminhar de fé, como é que está
esse momento hoje para você? Hoje, depois de todo esse entendimento do diagnóstico, de como é que vai ser o tratamento, porque eu acho que no começo, a minha maior dificuldade era saber o que eu tinha, né? Entender o que estava acontecendo. Acho que a partir do momento que eu recebi o diagnóstico, eu comecei a encarar as coisas de uma forma diferente. Então hoje eu estou conseguindo fazer o tratamento da medicina, através dos médicos que vêm me orientando em relação a medicações, o que eu preciso fazer, por exemplo, preciso fazer a fisioterapia para recuperação da perna, hidroginástica para conseguir voltar a circulação e o movimento das pernas, e ao mesmo tempo eu consegui conciliar a medicação com toda a parte espiritual. Então todo esse conhecimento que eu tenho da doutrina espírita me fez me fortalecer através do tratamento espiritual. Então eu continuei frequentando o centro espírita, eu procurei, né, entender um pouco mais a respeito da minha doença no espiritismo, e aí foi que eu tive a oportunidade de conhecer a cirurgia espiritual, né? Eu fui buscar essa cirurgia espiritual, principalmente porque minhas pernas não poderiam ser operadas. Uma delas ficou muito afetada pelos trombos e os médicos não queriam operar porque era uma cirurgia de muito risco. Então naquele momento eu optei por buscar ajuda espiritual para fazer uma cirurgia espiritual. Comecei com uma cirurgia à distância que me deu uma boa melhorada na perna, e depois continuei com todo o tratamento recomendado pelo centro espírita através do próprio passe magnético, né, que era a continuidade do tratamento. Antes de fazer a cirurgia eu fiz todo o preparo, então eu fiquei sem comer carne vermelha, né, sem comer carne por um período, comendo somente peixe para poder fazer a cirurgia. E eu venho através desse tratamento pós-cirúrgico, né, recebendo vários direcionamentos da espiritualidade em relação ao que eu estou fazendo, a forma como eu estou conduzindo, né, esse tratamento. E os espíritos vêm muito nos orientar em relação a manter a alegria, manter a felicidade, tentar manter trabalhar, né, essa questão da doença de uma forma mais leve, entendendo que tudo isso é aprendizado para mim também. E o passe magnético vem me ajudando também muito, né, pós-cirúrgico, que vem, né, a gente vem com alguns procedimentos que estão sendo feitos pela espiritualidade para me ajudar, não só na questão das pernas, mas também no pulmão. Eu tive um procedimento recente, inclusive, numa parte da região do pulmão, onde eu imagino que já tem alguma coisa por aqui, né? Então a própria espiritualidade identificou e já fez o procedimento ali espiritual. Então isso vai nos fortalecendo de que as coisas estão conduzindo para a cura, né? Eu ainda não tive o diagnóstico efetivo de cura, de que está estabilizado o câncer, mas eu tenho certeza que a espiritualidade está me direcionando para esse sentido, e eu continuo com o meu tratamento médico também em paralelo, para que as coisas sejam garantidas até o final. E eu acho que é um pouco isso que acontece, né, Monique? O tratamento tem que ser paralelo. Quer dizer, tem toda uma parte de medicina necessária, mas esse amparo espiritual, quanto é importante. Perfeito, é isso. Porque em muitos momentos a gente está contando aqui, né? Parece que é tudo mil maravilhas, né? Na verdade, tem muitos altos e baixos durante esse tratamento. Nós somos imperfeitos, né? Então, o nosso emocional é muito abalado pela doença. Em vários momentos a gente sente que as pessoas ao nosso redor têm dificuldades também de lidar com isso. Então não é todo mundo que vai continuar amigo, que vai continuar próximo, que vai estar presente. Então isso mexe com a nossa emocional, né? Mexe também com o nosso dia a dia, né? A forma como a gente vivia não é igual, né? A gente tem que se adaptar à doença, e isso tem essas oscilações de humor. E se eu não tivesse hoje o contato com o espiritismo, não soubesse de todo esse resgate, muitas vezes, que a gente está trabalhando, ou situações em família, né, que são as provas que a gente tem que passar, as dificuldades que a gente tem no dia a dia, talvez eu não tivesse a força, né, de continuar tratando. Então tem dias que são bons, tem dias que são ruins, mas a gente sabe que no final o objetivo é a gente
crescer, se aperfeiçoar, se desenvolver, e são provas que são colocadas que muitas vezes a gente escolheu essa prova, né, na espiritualidade, e a gente acaba ganhando força para seguir em frente. E nessas escolhas, né, que fazemos, que você tem feito, muito desse trabalho, né, muito dessa luta, dessa busca dessa cura, ela vem justamente da espiritualidade, que vem te fortalecendo e te já indicando muitos caminhos aí paralelos para essa cura acontecer também, né, Monique? Conta pra gente. Então, assim, eu recebi algumas orientações, né, da espiritualidade, até mesmo antes de descobrir a doença. Então, eu sonhei, né, acordei de noite um dia e o meu mentor espiritual deixou tocar no meu celular uma mensagem dizendo que eu sou saudável, eu sou saudável, eu sou saudável. Então a espiritualidade já vinha me indicando que alguma coisa aconteceria, né? Então foram alguns sinais acontecendo desde o início do meu processo que foram me fortalecendo no sentido de eu não estou sozinha, né? E quando eu comecei a procurar o centro e fui até o atendimento da cirurgia espiritual, né, para fazer a cirurgia espiritual, eu recebi essa orientação também do meu mentor espiritual, que foi muito importante, em que ele contou um pouquinho, né, do que aconteceu no passado e o porquê que eu estava naquele processo ali do próprio câncer, né, vivenciando tudo aquilo. E aquilo para mim me deixou mais tranquila, de poxa vida, então tem um sentido, né, tem um propósito tudo isso daqui. E o recado principal foi: continue fazendo o bem. Você já vem buscando uma melhoria interior, né? Fazendo bem, se aperfeiçoando, buscando conhecimento. Você já tinha conhecimento do espiritismo antes ali na espiritualidade. E continue fazendo isso que você está fazendo. Eu estou no caminho certo. Então isso nos dá gás, né? Nos dá força realmente para continuar. E aí conta, nesse caminhar, duas situações, eu queria que você falasse um pouco, que é o teu canal do Instagram, que você está fazendo, para poder estar também trazendo, mostrando a força necessária, que é o que até a espiritualidade pediu, e a volta sua também no pronto atendimento. Como é que foi? Conta um pouco disso para a gente. Quando eu fiquei internada, eu fiquei afastada de alguns trabalhos que eu fazia, né? De divulgação do espiritismo. Eu sempre tive um canal, que é o canal Luz da Alma, e que eu divulgava, né, o conteúdo espírita e fazia palestras, né, divulgava já bastante o espiritismo, fazia palestras presenciais. Como eu estou com a limitação da perna, eu parei de fazer as palestras e parei de fazer as lives, né, porque eu estava ali no momento de tratamento. Mas assim que eu consegui me recuperar, e mesmo sem conseguir muitas vezes andar, eu voltei para casa e eu falei: não posso ficar sem a minha reflexão diária com as minhas lamparinas, que são os meus seguidores, né, que me acompanham no meu canal no Instagram. Então o que eu fiz? Eu voltei ao estudo, né, defini ali quais eram os livros que a gente ia fazer uma reflexão diária, para que isso também me fortalecesse, para que as pessoas pudessem conhecer um pouco da minha história, o que estava acontecendo. Compartilhei isso com os meus seguidores. E eu acredito que isso também, além de ser um exemplo para as pessoas que estão passando por situações como eu estou passando de tratamento do câncer, que não é fácil, e eu já vinha acompanhando minha mãe também no tratamento do câncer, né? Já há mais de 3 anos eu cuido dela para fazer a radioterapia, quimioterapia e todo esse processo. A gente conseguiu compartilhar um pouco dessa vivência, dessa experiência. E toda a reflexão diária a gente compartilha como é que eu tô, como é que estão as coisas, como é que tá fluindo eu e minha mãe no tratamento, mas principalmente o estudo, né? Então a gente pega ali, faz uma reflexão de um capítulo, lê o livro, né? Hoje nós estamos estudando o livro do Carlos De Luca, do De Luca, e aí a gente faz uma reflexão para o dia nascer feliz, né? Que é o livro dele, que é justamente para alegrar o nosso dia e a gente começar o dia bem, porque todo dia tem um desafio, né, no tratamento. Então tem dias que eu sinto sintomas da medicação, né, e é complicado, é difícil lidar com isso, muitas vezes essa limitação do próprio corpo físico,
mas isso nos encoraja, nos restabelece para que a gente possa continuar o nosso dia. E aí você voltou também no pronto atendimento. Voltei no pronto atendimento, que também é uma alegria, né? Conseguir atender todos que estão entrando em contato com a rádio, mandando suas mensagens, tirando as suas dúvidas em relação ao espiritismo, e conseguir rever meus colegas, né, de rádio que também trabalham com a gente. Então isso vai fortalecendo e vai nos dando mais força para seguir com o tratamento. Isso, eu acho que a gente precisa sempre buscar um trabalho, né, seja um trabalho voluntário, um trabalho que nos traga esse acolhimento, e não só a gente se sente fortalecido, como também as pessoas estão ali vendo, né, o seu esforço para fazer se dedicando a alguma coisa, né, se dedicando ao próximo, e aí as pessoas também ao entorno se sentem fortalecidas também, né, então acho que isso é bem importante. Porque na verdade o quanto é importante, né, esse trabalho do bem, que é o que também a espiritualidade vem pedindo para você, né, quer dizer, é parte desse processo da cura, né, Monique? Com certeza, eu acredito que antes de reencarnar nessa existência, eu já tinha assumido ali um compromisso, né, de divulgação do espiritismo, de conseguir, né, angariar cada vez mais lamparinas. Eu brinco que os meus seguidores são as lamparinas, porque cada um tem a sua luz, então que a gente possa brilhar a nossa luz, né, para que a gente possa fazer diferença na vida dos outros e deixar, né, o seu legado, deixar uma marca em alguém. E isso eu venho percebendo nesse momento agora, porque quando a gente está bem é muito fácil as pessoas estarem próximas, né? Mas quando as coisas são difíceis, né, os momentos mais complicados da vida, que são esses momentos muitas vezes de uma doença, de uma limitação, é que você percebe o quanto você plantou já a semente em alguns corações. Então eu percebo que hoje, graças a Deus, eu tenho uma rede de amigos, de apoio muito grande por conta desse trabalho que a gente vem fazendo, e são pessoas muito queridas, né? Então, um pouquinho que a gente vai plantando de semente aí já está germinando, então que a gente possa, né, fazer o bem, se a gente consegue fazer o bem vem de volta pra gente. Então, acho que é um pouco disso. E esse caminho, né, Monique, nesse período todo, né, mas acho que a esperança cresce a cada dia, né? A esperança, ela é motivadora nesse momento, né? Sim, porque a partir do momento que a gente começa a fazer o bem e voltando a fazer as nossas atividades, a gente vai percebendo que, peraí, tem um caminho de cura. A gente vai voltar a ter saúde, a gente, né, tá se restabelecendo, as coisas estão se encaminhando. Obviamente eu não vou voltar a ser a mesma Monique lá do início, né, da forma como eu estava, 100% do jeito que eu estava, mas eu sou uma Monique transformada, né, com muito aprendizado, não só espiritual, né, mas muitas vezes do próprio corpo físico. A gente aprende, né, a lidar com o nosso corpo físico de uma forma diferente, mas também espiritualmente, o quanto a Monique cresceu e se desenvolveu com essa doença. Então, no momento que a gente quer, a gente traz, né, à tona essa doença, e eu estou falando aqui abertamente com vocês como está sendo o meu processo, porque eu acredito que muitas pessoas vão passar por isso também, né? E esse aprendizado nos transforma e nos fortalece. Então eu acredito que eu não sou mais aquela pessoa do início do processo, eu já sou uma pessoa transformada e percebo que você é uma pessoa muito melhor daqui para frente. E acho que esse é o grande exercício dessa nossa caminhada da evolução, né? Essa evolução. E às vezes é aquilo, né? Ela veio pelo amor, ela veio pela dor, ela vem para esse nosso crescimento, né, Monique? Com certeza, eu acredito que são oportunidades que são colocadas no nosso caminho. E cabe a nós a forma como a gente vai enxergar a doença, né? Muitas vezes a gente recebe um diagnóstico como esse e a palavra câncer assusta, né? Muitas pessoas levam baque, têm um medo, muitas pessoas se afastam, mas tudo vai de acordo com a forma como a gente vai enxergar esse tratamento, né? Ou como a gente quer seguir adiante, a gente realmente vai se fortalecer. Cadê a fé verdadeira, né? Porque saber a teoria é muito fácil, mas a gente precisa praticar,
E é nesses momentos que as oportunidades vêm que a gente precisa colocar a nossa fé agindo e ter esse fortalecimento, esse pensamento positivo, porque o pensamento tem poder, né? Então, quando a gente tem certeza do que a gente tem capacidade, a gente busca a nossa fé, né? Busca todo aquele conhecimento que a gente adquiriu e a gente segue em frente. E isso faz muita diferença no tratamento, né? Eu vejo pela minha mãe, pela forma como ela está conduzindo o tratamento dela e a forma como eu estou conduzindo. Então, muitas vezes, se a gente fica com pensamentos negativos, se a gente tem a dificuldade de aceitar a doença, aceitar esse desafio, as coisas ficam mais difíceis. Mas se a gente busca a oportunidade, enxergar a doença como oportunidade, as coisas são diferenciadas. E esse momento, né, que são 10 anos que você está cuidando da tua mãe, e aí nesse período ela veio o câncer, e aí você ali ao lado cuidando, e aí recebeu o diagnóstico no meio do tratamento dela, que você também estava nessa situação. Como é que a gente, onde é que está essa muleta para essa sustentação? Eu acredito que quando eu já vinha nesse processo com a minha mãe, né, ela descobriu um câncer de boca, o câncer de boca dela teve metástase, foi pro pulmão, do pulmão foi pro quadril, do quadril voltou pro pulmão e foi pro rim. Então já foi um processo difícil, né, muito complexo vivenciar tudo isso com ela. E eu era, acho que a única pessoa ali que estava próxima e ela não aceitava muitas vezes a terapia. Eu já estou num processo diferente, né? Eu faço terapia junto com todo esse processo, isso me ajuda muito também. Então eu era a terapeuta da minha mãe, né? Acompanhava ela ali diariamente. Foi muito difícil esse processo, né? Por não ter esse suporte, por ela não querer muitas vezes ir no centro espírita, por ela não aceitar muitas vezes o tratamento. Então eu sabia o que eu ia vivenciar. Quando veio o diagnóstico eu falei, poxa vida, então eu já sei como vai ser. E isso me deu a tranquilidade de falar, cara, eu vou encarar, eu vou fazer esse tratamento e eu vou fazer diferente, né? Então eu acho que o conhecimento da doutrina, mais um pouco da vivência do que eu já sabia que viria pela frente, né? Sabendo que não ia ser fácil, e eu defini e quis, né, abraçar minha fé e falar, eu vou dar conta, e foi isso que eu fiz. E aí, na hora que a gente fala da doutrina, né, como é lindo e desafiador tudo isso, né, que o quanto ela nos conforta, né, Monique, o quanto é esse apoio que a doutrina nos passa. Conta um pouco disso pra gente. Perfeito, eu acho que a primeira coisa é ter fé em Deus, né? Eu acho que é o passo inicial. Eu falo da doutrina espírita, mas eu imagino que outras pessoas em outras religiões, o ter fé em Deus e acreditar em algo, né, maior, acho que é fundamental para a gente conseguir seguir em frente. E ter essa espiritualidade, só saber da existência de Deus, de que a gente pode contar, por exemplo, com o anjo da guarda, que como no meu caso eu tenho uma proximidade muito grande com o meu mentor espiritual, mesmo não tendo visto ele, né, presencialmente, mas eu sinto, percebo os direcionamentos, as intuições, porque eu estou preparada para isso, né? Eu tenho esse cuidado de perceber o que a espiritualidade quer me mostrar. E eu busco esse conhecimento, né? Então, muitas vezes é isso, é ter o conhecimento da fé verdadeira, de acreditar em Deus, de ter certeza que nada é colocado no nosso caminho por acaso, de saber que muitas provas vão ser colocadas, mas bem-aventurados, né, os aflitos, que eles vão realmente receber no final um tratamento diferente, uma oportunidade diferente, e que muitas vezes essas provas a gente mesmo que escolhe. Então isso tudo me dá a tranquilidade de que, poxa vida, se eu sei que no Espiritismo me diz que se os meus pensamentos forem positivos, isso vai me ajudar na minha cura, eu vou usar os meus pensamentos positivos, eu vou me manter positiva. Por mais que eu tenha momentos de altos e baixos, né, eu busco esses pensamentos positivos, eu peço ajuda à espiritualidade quando eu estou com dificuldade. Então tudo isso me fortalece.
E ter a certeza da cura é um pouco de ser um pouco ousada também, né? De acreditar que a gente pode. E acho que é isso. Se a gente não tiver a vontade verdadeira de se modificar e a vontade de se curar, as coisas não acontecem. Quando a gente tem essa vontade verdadeira, a gente tem a certeza de que a espiritualidade vai dar um jeito, né? Então é só fazer a nossa parte. E aí você vai contando todas essas histórias, a gente vai percebendo muito da emoção que é. E como é que é esse sentimento de estar compartilhando tudo isso para também, de novo, estar ajudando outras pessoas que estão passando por esse desafio? Porque percebe, o amigo ouvinte, telespectador, vai perceber, né, essa voz engasgada, embargada ali em alguns momentos. Como é que é esse sentimento de estar compartilhando esse desafio que a vida proporcionou? O Damião vai fazer eu chorar. Na verdade, por que eu me emociono? Porque eu tenho certeza, né? Eu acredito que quando a gente compartilha, quando a gente traz a nossa vivência, as nossas experiências, a nossa dor, a gente mostra as nossas fragilidades, a gente contribui com o outro, muitas vezes de ter um olhar de empatia e perceber que, poxa vida, não sou só eu que passo dificuldade, muitas vezes eu também estou aqui, né, achando que o meu problema é mais difícil e muitas vezes o problema do outro é um pouquinho mais complicado, mas peraí, como é que ela está conseguindo essa energia toda, né? Então eu acredito que se a gente conseguir mostrar e demonstrar que é possível, as coisas ficam mais fáceis para todo mundo. E muitas vezes no momento que eu estou, num dia difícil, compartilhando com alguém vai falar alguma coisa que para mim vai ser também interessante e positiva, como acontece muitas vezes com as minhas lamparinas. Eles fazem comentários, né? Eles falam, ai, hoje eu percebi que você está um pouquinho mais tristinha, né? O que está acontecendo? E a gente troca. Então eu acho que quando a gente compartilha, como eu falei aqui de fazer terapia, de conversar com as pessoas, eu acho que cada um contribui à sua forma. Então muitas vezes é uma pessoa que te manda uma música, que toca o seu coração naquele dia, é uma palavra, é um gesto, só o dia que a pessoa está aqui para te ouvir. Então eu acho que o compartilhar ajuda em todo esse processo. E aí a gente para também para perceber, né, esse momento, né, e a gente vê aí a fé, a palavra fé, o tempo todo batendo, o tempo todo, né, o quanto ela é importante, né, esse mover montanhas, né, Monique? Exatamente, eu acho que é um passo de cada vez, né? Quando fala do grãozinho de mostarda, eu gosto muito de trazer essa passagem de Jesus, quando ele fala que a nossa fé é do tamanho do grãozinho de mostarda, é porque a gente ainda não tem uma fé com essa fortaleza de transformar montanhas, né? De mudar o mundo, de querer, né, vivenciar algo diferente. E se a gente for plantando um pouquinho de cada, né, a cada dia um pouquinho essa semente, e pode não ser do tamanho de uma semente de mostarda, mas talvez do tamanho de uma semente de alface, eu não sei se você já viu o tamanho de uma semente de alface, que é muito menor que o grãozinho de mostarda, mas vamos começar por aí. Talvez seja essa sementinha de alface que a gente vai plantando todo dia. A cada passo a gente vai se reinventando, a gente vai se modificando e se transformando. E quando a gente percebe e a gente olha lá para trás toda aquela trajetória que a gente vivenciou, porque essa não é o primeiro desafio que eu vivencio na vida, né? Eu já vivenciei outros desafios ao longo desses meus 41 anos. Então, olhar para trás e falar, poxa vida, eu já passei por tanta coisa, por que eu não vou vencer mais essa, né? Então a gente vai criando essa fé, a gente vai percebendo que a gente nunca está sozinho. E esse não estar sozinho, né, que é o mais importante e lindo nesse momento, desse desafio. Sabendo que cada um tem o seu tempo de evolução. Né? Não é igual para todo mundo, né? Exatamente. E é esse, de novo, é esse aprendizado que a doutrina nos pede de entender os irmãos de caminhada. Exatamente. Então, assim, vão ter pessoas que vão estar próximas, que vão te ajudar, te fortalecer,
vão ter pessoas que vão se afastar e não vão saber lidar com aquele problema, né? Muitas vezes quando eu falo, poxa vida, eu não sabia como contar para as pessoas que eu estava com câncer, era muito difícil para mim no início. E eu tive todo esse processo, esse tempo para absorver também tudo isso, né? Não é assim, Monique, você está com câncer, a partir de hoje você está 100%, está contando para todo mundo, não é assim. Eu tive esse processo também, né? As pessoas também vão ter o processo delas. Muitas vão se afastar, porque não vão saber lidar com isso, e tudo bem, né? A gente sabe que aquela pessoa não tem a condição de lidar com esse problema. E muitas vezes isso magoa, isso nos entristece, mas que a gente possa entender, compreender que é a etapa de cada um, é o momento de cada um, né? E que a gente não pode ficar alimentando mágoa e tristeza, porque se a gente ficar nessa condição, a gente não se recupera. Então é isso, né? A gente tem que estar cada dia aprendendo um pouquinho mais. E nesse aprendendo cada dia mais, né? Já nesse período todo, já são 6 meses aí, e aquilo que você disse, né? De uma transformação até da Monique, né? De uma Monique e trazendo uma luz ainda maior para poder é um trabalho que você já realizava mesmo no centro de idade, fazer de ajudar as pessoas, e esse trabalho só aumenta, Monique. Como assim? Quer dizer, com todos esses desafios que a vida proporciona? Exatamente. Agora, nesse momento, eu estou escrevendo um livro, inclusive, né? Voltei aos meus trabalhos, né? Tanto no pronto atendimento quanto esse trabalho que eu já fazia no Instagram, né? De estudos espíritas. Estou voltando a fazer palestras e agora estou escrevendo um livro contando um pouco dessa minha trajetória. E com certeza o final do livro será a cura, porque eu tenho certeza dessa cura. E justamente para que a gente possa divulgar cada vez mais e a gente mostrar como a gente pode conciliar essa questão do tratamento do corpo físico, né, da matéria mesmo, com toda a ajuda da medicina. Obviamente eu não larguei a medicina, né? Então a gente usa o tratamento médico, mais todo esse tratamento espiritual e todos esses insights que eu venho recebendo, né, da espiritualidade, porque o tempo todo eu venho recebendo intuições de coisas que eu preciso fazer, músicas que eu preciso ouvir muitas vezes, né? Então tem dias que não é fácil e de repente eu sou intuída de uma música que eu preciso ouvir, né? E eu ponho a música. Então é ter essa percepção e essa sensibilidade, mas não deixar de trabalhar. Trabalhar, seja o trabalho voluntário, seja o seu trabalho profissional. Eu mesma hoje estou afastada, né, da minha atividade profissional, porque exige, né, uma recuperação agora das pernas para que eu possa voltar às minhas atividades, mas eu continuo trabalhando, mesmo sentada, né, como eu estou fazendo entrevista agora com as perninhas esticadas, mas eu continuo trabalhando, a mente trabalhando, pensando de forma positiva para que as coisas aconteçam. E o que podemos contar já um pouco desse livro que você está escrevendo? Conta um pouco desse. Como é que é esse exercício que você não tinha antes, né? Sim. E agora ter esse exercício de poder estar contando. Ele vem de uma trajetória ali, desde a Monique pequenininha, é mais nesse momento. Conta um pouco desse formato idealizado para o livro. O Damião está querendo spoiler do meu livro. Na verdade, eu sempre gostei de escrever, né? Sempre tive diário, desde pequena escrevo. Eu sempre tive essa intenção de fazer um livro e muito interessante, porque sempre quis fazer um livro, mas nunca pensei em qual era o tema do livro, né? E nunca tinha pensado sobre isso. Falei, poxa vida, eu vou escrever o quê? Sobre a minha vida, sobre o espiritismo, sobre, né, a minha vida fora do espiritismo. Sempre tive essa dúvida. E quando eu recebi o diagnóstico do câncer, tudo me direcionava para escrever o livro. Então acho que era a espiritualidade realmente ali agindo e falando, agora chegou a hora, agora chegou o momento de escrever o livro. E aí eu vim com essa ideia do livro de trazer um pouco da minha história, né? Então um pouco dessa minha trajetória na espiritualidade, como é que eu conheci o espiritismo, como é que foi a Monique criança, né? Na minha infância, até para trazer um pouco de quem sou eu.
mas também contando um pouco como foi o diagnóstico, né? Um pouco do que a gente está conversando aqui hoje. Então, o diagnóstico, o tratamento, todos esses sinais que foram surgindo ao longo desse tratamento, com mais detalhes aí no livro vocês vão conhecer um pouco mais sobre isso. E está sendo, é sempre bonito, né, quando a gente olha para, pelo menos eu sempre vejo muito isso, né, como é bonito que depois de uma noite vem um dia. Quer dizer, é sempre um dia seguinte, com novos desafios, com novas alegrias e novas descobertas. Como é que está sendo esse caminhar desse novo dia para você, a cada novo momento, com esses desafios acontecendo? Com certeza. Eu acho que assim, Damião, nesse momento, o dia a dia a gente tem que criar algumas rotinas, né? A primeira delas eu preciso acordar. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo, eu preciso tomar meu café da manhã. Porque primeiro a gente fica com a medicação mais debilitado, né? Então eu tenho que parar, tomar meu café, fazer todo aquele processo ali de manhã. E a primeira coisa que eu faço durante o dia é a primeira leitura. Peraí, o que eu vou começar o dia? Vamos fazer uma leitura edificante? É a primeira coisa que eu faço. Eu faço primeiro uma leitura, depois eu vou fazer minhas atividades. E muitas vezes é através daquela leitura que muda completamente o meu dia, né? Então muda o humor, a gente se sente fortalecido. Faço diariamente, eu estou fazendo meu evangelho. Então o evangelho no lar, assim, para mim está sendo excelente. Então 10h30 deu o horário, eu estou ali fazendo meu evangelho. Faço a prece, intencionando, né, bons sentimentos, boas vibrações, vibro por aquelas pessoas, muitas vezes que estão próximas, estão me ajudando muito nesse processo, mas também para aquelas pessoas que muitas vezes não estão sabendo lidar com esse problema. Então isso me faz bem, exercitar o perdão, que é muito importante também, e aí isso nos fortalece. Então tem dias que a gente não está bem, né? Quer ficar mais quietinho, como foi o caso do dia de ontem. Ontem estava um dia nublado e um dia para ficar em casa, então eu fiquei em casa. Então respeitar também o momento da gente, porque tem dias que a gente não quer sair de casa, tem dias que a gente não quer interagir muitas vezes, quer ficar mais quietinho, mais recluso, mas peraí, por que eu estou ficando assim? Então a gente também tem que parar e pensar, por que está assim? Por que eu estou sentindo isso? Isso é importante, a gente entender o movimento dessa tristeza, por que a gente está passando por isso, e acolher a tristeza, e a partir do dia seguinte, né, é um novo dia, um novo recomeço. Peraí, não vou ficar todo dia triste, então amanhã já estou melhor, hoje acordei bem melhor, estou mais feliz, fiz a minha leitura e assim a gente vai seguindo. Mas eu acho que é isso, é acolher os sentimentos que a gente tem naquele momento e saber que a gente não pode ficar na tristeza, não pode ficar na angústia, nem na mágoa. A gente tem que estar trabalhando um dia de cada vez. E é um desafio, né, de todos esses, né, desafios. Para algumas pessoas param e falam, gente, eu não conseguiria suportar uma situação dessa, mas que na verdade é um grande desafio, mas que na verdade é aquilo, mostrando para a gente oportunidades, né, Monique? Exatamente, eu acho que a gente nunca tem noção do potencial que a gente tem e o como a gente... Eu gosto muito de uma passagem que tem no Evangelho segundo o Espiritismo que diz que nós somos co-criadores de Deus, né? Então a gente não tem noção dessa potencialidade que a gente tem aqui dentro. Então, quando são colocados esses desafios que a gente vem exercitando toda essa potencialidade, toda essa questão, e muitas vezes a gente se fortalece e vai percebendo de, poxa, achei que eu era fraco, que eu não ia dar conta, e olha aí, né? Essa oportunidade que vem, a gente vai vencendo barreiras. E uma mensagem para aqueles que estão nos acompanhando aqui no programa Sensibilidade, Monique. Eu gostaria de primeiro agradecer a oportunidade, mas deixar para os nossos ouvintes, tanto você que está aí hoje, muitas vezes saudável, sem nenhuma questão, né, de saúde, que você possa olhar para as pessoas à sua volta e muitas vezes perceber oportunidades de auxílio, de amparo, de fazer um trabalho diferente,
de conhecer um pouco mais, né, sobre o espiritismo, eu acho que é uma oportunidade. Mas para você que está vivenciando ou conhece alguém que esteja vivenciando a doença, que você possa, através das suas palavras, através do conhecimento que você tem da doutrina, através do espiritismo, fortalecer e buscar a sua fé. Porque muitas vezes numa palavra, num auxílio, num amparo que a gente dá para alguém, ou mesmo através do conhecimento que a gente vai buscar, que a gente se fortalece. Um beijo grande e obrigado por essa oportunidade. E ainda em tempo, né? Quando a gente pensa, né, e você tem, né, pegando diariamente, né, pegando a Agenda Cristã e o livro do De Luca, são sempre mensagens, né, para que as pessoas possam estar percebendo, né, o quanto o próprio nome do livro do De Luca é isso, né, para o dia nascer feliz, né? E você traz essa mensagem, né, diariamente para as pessoas. Traz o que hoje, quando a gente vai terminando o programa, qual é essa mensagem que você poderia estar deixando para aqueles que estão nos acompanhando? Eu acredito que o livro do De Luca, né, Para o Dia Nascer Feliz, ele traz essa questão do como é que a gente acorda de manhã, né, e transforma o nosso dia, ou a gente se transforma, né, para que o dia seja melhor, seja mais feliz. Então a gente olhar para dentro muitas vezes, olhar para os nossos sentimentos, para aquilo que muitas vezes nos dificulta, né, a nosso seguir em frente, a nossa jornada, olhar para nosso lado sombra e falar, peraí, o que eu preciso trabalhar aqui, né? Qual é a questão? Se Deus está colocando essa prova no meu caminho, essa dificuldade no meu caminho, essa pessoa difícil no meu caminho, como é que eu transformo isso de um limão para uma limonada, não é? Então, muitas vezes, olhar para dentro e tentar achar o que isso quer me ensinar. Então, a partir do momento que você desperta e começa a enxergar que tem oportunidade em todo o movimento que a gente faz, em toda pessoa que a gente encontra, em toda a leitura que a gente faz, muitas vezes a gente consegue evoluir e se desenvolver muito mais rápido. Então o nosso dia flui, né? O nosso dia pode ser diferenciado de acordo com os nossos pensamentos. Se a gente pensa positivo e busca naquela dificuldade algo positivo, a gente consegue transformar o nosso dia. E acho que esse é o exercício, né, da gente transformar o nosso dia, transformar a nossa vida, e ter, né, sempre essa fé como linha do horizonte, né, Monique? Exatamente, manter a nossa fé, esse olhar verdadeiro, né, sobre a doutrina espírita, sobre o conhecimento que nos é colocado, sobre os ensinamentos de Jesus. Muitas vezes olhar e falar assim, peraí, mas como é que Jesus faria, né? Obviamente a gente não está no mesmo patamar que ele, mas se a gente puder se esforçar um pouquinho, a gente pode ter um olhar mais generoso sobre as situações que são colocadas na nossa vida. Obrigado. Gratidão. Eu que agradeço. Obrigada a todos. Estamos encerrando o programa Sensibilidade hoje, Monique Pato, falando dos seus desafios e dessa luta linda e maravilhosa em busca da cura. Semana que vem estaremos juntos com mais um programa. Até lá. Você ouviu o programa Sensibilidade.